Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Medite e se Harmonize. Respira comigo, deixa o ar entrar devagar. Hoje, vamos fazer uma pausa para refletir sobre algo muito sutil, a voz. Às vezes, o que nos toca não é o que alguém diz, mas o jeito, o tom com que diz. Vamos mergulhar com muita calma nesse universo da comunicação e perceber como a voz pode ser usada para manipular. O que tem mais força? As palavras, que a gente escuta com os ouvidos, ou o tom, a energia, que a gente sente no coração? As palavras, elas carregam significado, mas o tom de voz, ele carrega a intenção. E é no tom que muitas vezes a gente encontra a verdade, um sinal silencioso que pode revelar uma tentativa de controle. E isso nos leva a olhar para a voz de uma outra forma. Certos tons, certos padrões de fala não são por acaso. Sente teu corpo. Eles podem ser estratégias, às vezes conscientes, às vezes não, para exercer um controle psicológico. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a gente não se perder em armadilhas emocionais. Nesta nossa partilha de hoje, vamos olhar com calma para 4 tons, 4 vozes muito específicas. O objetivo aqui não é julgar, é apenas trazer consciência para que a gente possa se cuidar melhor. Vamos olhar para cada um deles, um de cada vez. O primeiro é o Tom Saccharino. Pense numa voz doce demais, com um entusiasmo que parece um pouco forçado, quase como um teatro. Esse comportamento é conhecido como love bombing, um bombardeio de afeto, uma técnica usada para criar uma conexão muito rápida, muito intensa e pouco real. E como isso funciona? Esse excesso de doçura cria uma atmosfera tão acolhedora que as nossas defesas simplesmente baixam. A gente se sente em dívida emocionalmente, e isso nos deixa vulneráveis a outros comportamentos que podem vir depois. Essa frase, ela resume tudo de uma forma muito bonita. É uma performance. A pessoa está vendendo uma versão perfeita de si mesma. E isso é o contrário de construir uma conexão genuína, que precisa de tempo e de verdade. Agora, vamos sentir o segundo padrão, o tom de mártir. É aquela fala pesada, triste, arrastada, que sempre coloca quem fala num lugar de vítima. E embora pareça só um desabafo, é uma forma de manipulação muito poderosa. Esse tom, ele toca direto na nossa empatia. Ao se colocar como vítima, a pessoa nos faz sentir responsáveis pela felicidade dela. Ela transfere um fardo que não é nosso. É assim que o controle pela culpa se instala, devagarinho. Frases como essa não são sobre o que as palavras dizem. A verdadeira mensagem está na emoção que elas querem despertar em nós. A culpa é uma isca emocional. E quanto mais a gente morde a isca, mais poder o outro ganha. O terceiro tom é o tom agressivo. Ele é mais fácil de perceber. Uma fala alta, rápida, com palavras duras. A intenção aqui não é conversar, não é resolver algo. A intenção é dominar, é intimidar. O nosso corpo sente isso. Nosso cérebro mais antigo entende essa agressividade como uma ameaça real, e ele ativa a nossa resposta de lutar, fugir ou congelar. Por instante, a nossa capacidade de pensar com clareza diminui. A intenção é exatamente essa, nos sobrecarregar emocionalmente para forçar uma submissão. E essa frase, ela diz tudo. Ninguém grita para esclarecer, as pessoas gritam para vencer. A agressividade na voz é uma tática de poder e não uma ferramenta de comunicação. E por último, vamos olhar para o tom monótono, a voz da indiferença. É uma voz plana, fria, quase sem vida, e ela envia uma mensagem silenciosa, mas devastadora. Você não importa para mim. Essa indiferença é uma forma de punição psicológica. O silêncio emocional é usado para criar insegurança, para fazer com que a outra pessoa se desespere por um pouco de atenção. É uma forma de controle através da ausência. E é muito importante lembrar disso. Permite que essa ideia toque você. A indiferença não é um sinal de cuidado. Relações saudáveis são baseadas em presença, em conexão e não em punição através do silêncio. Certo. Agora que olhamos para esses 4 tons, vamos à parte prática. Como podemos nos proteger? A boa notícia é que existe uma técnica muito simples e muito poderosa. Nós a chamamos de escudo de 3 segundos. Apenas 3 segundos.
É tudo que a gente precisa para trazer o poder de volta para nós, para retomar o controle da situação. Quando você perceber um desses tons, a regra é simples. Primeiro, pare. Não responda no automático. Segundo, respire. Puxe o ar bem fundo. E terceiro, pergunte, em silêncio, para você. Vamos ver quais são as perguntas? E as perguntas são essas. O tom dessa pessoa combina com o que ela está dizendo? Como me sinto agora, de verdade? Pressionado, culpado, intimidado? E por fim, qual é a possível intenção por trás desse tom? Essas perguntas trazem clareza. E por que isso funciona? Porque esses 3 segundos de pausa dão tempo para o nosso cérebro sair da reação emocional e voltar para o pensamento claro. Essa pausa nos devolve o poder de escolher como responder. Chegando ao final da nossa jornada de hoje, o ponto principal é este. A sua maior defesa é a sua consciência. Aprender a ouvir o que está por trás das palavras é a chave. Sente o chão. As palavras podem ser uma máscara, mas o tom de voz, ele é como uma impressão digital da emoção. Quase sempre, ele revela a verdadeira intenção. A energia por trás da comunicação raramente mente. E quando a gente aprende a decifrar o tom, a gente desarma a manipulação. A gente ganha o poder da escolha. E isso é liberdade. A liberdade de decidir se queremos ou não participar daquele jogo. E para finalizar, fica uma pergunta para sua reflexão. Depois que a gente aprende a ouvir a intenção por trás da voz, será que é possível simplesmente ignorá-la? Obrigada por ter ficado até aqui aprendendo com a gente. Compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode estar precisando ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho. Namastê!